E para finalizar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre a rescisão contratual do centroavante Gabriel Neto, jovem atleta que chegou nessa atual temporada de 2023 para o elenco sub-20 do Goiás. Ele tem apenas 17 anos de idade e fechou agora com o Retrô, clube empresa de Pernambuco, na região metropolitana, que vem fazendo um grande trabalho, tanto na base quanto também no time profissional nos últimos anos. O Retrô fechou o contrato com o jogador, que rescindiu o seu vínculo no Verdão. Confirmei também essa informação com o Eduardo Pinheiro, um abraço para o Eduardo, que gentilmente me respondeu lá no Instagram, ele que é o diretor das categorias de base do Verdão, que justificou essa rescisão de contrato do Gabriel Neto por conta de atos de indisciplina. O contrato era apenas por formação, então não gera nenhum tipo de custo para o Goiás por conta desta rescisão contratual. O Gabriel Neto, que chegou com uma grande expectativa, com boas passagens tanto no Náutico, quanto no Sport, quanto também no Internacional. Tinha um contrato longo até junho de 2025, foi até uma contratação para substituir o Kennedy, atacante que anteriormente jogava no Cuiabá, foi bem em alguns jogos pelo Goiás Sub-20 e negociado com o Porto de Portugal, né? O Gabriel Neto chegando ali em meados do mês de junho. Fez apenas um jogo, ainda em julho, no dia 17 de junho, contra o Cerrado, na disputa do Campeonato Goiano Sub-20, somente 13 partidas e esta rescisão contratual nas últimas semanas. Ele que, como eu falei, até somou bons números, estreando inclusive, estreando no Sub-20 do Náutico, ainda muito jovem, passa também no Sub-20 tanto do Náutico quanto também no Sport e do Internacional, e chegando no Goiás agora em 2023. Ele que geralmente faz uma função como um centroavante, uma boa mobilidade, sabe prender muito bem a defesa. Entretanto, no Goiás, alguns problemas externos limitando a sua passagem, sendo muito rápido aqui na Serrinha. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito de chegadas e saídas, né? Nesse momento, mais saídas no elenco sub-20 do Verdão, que se prepara para a última competição antes da Copinha, que é a Copa Goiás, né? O Goiás, inclusive, começando muito bem a competição, com goleadas, enfim, e no mês de janeiro, o principal torneio da categoria, que diferentemente do calendário profissional, né, onde você começa o ano com os campeonatos estaduais, na base é diferente, né, você começa o ano logo com o principal, que é a disputa da Copa. Então, nesse final de ano, o negócio pega fogo, né, de fato, nas categorias de base, e algumas reformulações também para o elenco de 2024. E de hoje para falar sobre talvez o maior sonho do torcedor goiano de ver as suas três principais equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. A última vez que isso aconteceu no Brasileirão de pontos corridos, dos três clubes estarem na mesma divisão, foi, se eu não estiver enganado, em 2018, naquela Série B, onde inclusive os três brigaram pelo acesso, mas quando fica nessa situação é muito difícil, digamos, encaixar tudo e três equipes subirem, ou por exemplo, a chance do Goiás ficar na Série A e do Atlético e do Vila subirem juntos na Série B do Brasileirão, a gente sabe que talvez não beire 10%. Isso porque não é porque são clubes goianos, nada disso. É que a combinação é muito difícil. Da mesma forma, é a mesma coisa da gente falar que teremos em 2024 o Vasco na Série A do Brasileirão, além do Sport e do Criciúma. É uma combinação muito delicada, entendeu? De três clubes se juntando. Não importa se é de Goiás, se é de fora, a questão é que a combinação de fato é improvável, mas pode sim acontecer, se não nesse ano, nas próximas temporadas, e eu tenho, digamos, um certo otimismo com o futebol goiano nos próximos anos. Não que vai sair ganhando tudo, sendo campeão da Copa do Brasil, do Brasileirão, nada disso. Mesmo em relação até mesmo a SAF, não acho que vai chegar, digamos, nenhum shake aqui bilionário e investir grana infinita em um dos nossos clubes, mas não é esse o único caminho para, digamos, alcançar algo maior dentro da realidade atual do nosso futebol, como por exemplo boas participações em sequência na Série A do Brasileirão. E eu, como torcedor do Goiás, infelizmente tenho que reconhecer que quem fez isso melhor nas últimas temporadas foi o Atlético Goianiense, até mesmo nessa última passagem pela Série A, né, em joga em 2020, 21 e 22, 3 participações onde um Atlético ficou em 9º lugar, quase vai para a Libertadores. O Goiás também teve uma boa participação em 2019, mas pelo lado do Atlético ainda melhores participações nas competições onde pode sim vencer, que no caso é
o mata-mata. Se eu não estiver enganado, o Atlético chegou até as quartas da Copa do Brasil, até as oitavas também da mesma competição e na semifinal da Sul-Americana. Com o Goiás patinando, mas ainda assim fazendo campanhas aceitáveis, igual foi no Brasileirão de 2019, ficou ali na primeira parte da tabela, chegou até as oitavas também da Sul-Americana, da Copa do Brasil, mas distante. Se a gente comparasse ao nível do Atlético, tudo bem, mas o Goiás ele se acostumou a coisas maiores e nadar de braçada aqui no futebol goiano. Então, eu mesmo assim, eu consigo ver, digamos, um certo cenário de otimismo para o futebol local, principalmente em relação à organização dos clubes. Basicamente quase nenhum com dívidas impagáveis. Se eu não estiver enganado, o Vila hoje é o clube que tem mais dívidas, muito por conta de gestões antigas. A tendência é que para o ano que vem já consiga quitar grande parte delas. Com essa chegada da Liga da Libra também, a tendência é que o Vila investir na sua estrutura. O Goiás já basicamente liquidado em relação a dívidas, podendo, por que não, investir no seu próprio estádio ou até mesmo na montagem de um time mais forte. E o Atlético também indo para esse mesmo cenário. Então eu não vejo mais um futebol goiano com um Goiás na Série A e os outros dois na Série C, ou por exemplo dois em constante participação na Série B e o Vila, por exemplo, na Série C. Eu tenho um cenário mais otimista para os próximos 5 anos de sempre estar mais ou menos dentro dessa linha. Dois na Série A, vencendo nos últimos anos Goiás e o Atlético Goianiense, e pelo menos um Vila estável na Série B do Brasileirão, o que já é um começo, sabe? Só de você ter, digamos, uma certa cara. Você sabe que, por exemplo, o Goiás sempre foi assim, né? Se ele não tivesse na Série A, quando ele chegar na Série B, ele vai subir. O Atlético vem se credenciando dessa mesma maneira nos últimos anos e pelo menos com Vila Nova conseguindo se manter, indo para o ano que vem a sua quarta participação seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é sim bom para o futebol e para o torcedor. É óbvio que eu não vou ser aqui, igual muitos jornalistas, falar ter o futebol goiano é muito bom, porque... Por quê? Porque, obviamente, ele depende dos três para viver. Eu só dependo do Goiás. Então, obviamente, eu não vou fazer jogos aqui do Vila Nova, comentários. Pode ter pequeno, uma ou outra questão, um ou outro comentário que faz parte do dia a dia aí do noticiário, mas que eu não dependo necessariamente daquilo. Então, obviamente, um cenário com o Atlético e o Vila na Série A e o Goiás na Série B seria a pior coisa do mundo. Não vou negar, eu não aceitaria isso de forma alguma, nem que fosse por uma vez. Não tem como, entende? Porque, obviamente, como um torcedor, seria um ego ferido muito grande. Mas, óbvio, também, olhando pelo lado de um cenário mais competitivo, um futebol mais forte, até mesmo para os clubes do interior, né, a Aparecidense indo para o terceiro ano também de Série C do Brasileirão, é sim um grande feito, quase sobe, né, no ano passado também. Tem o Anápolis, que eu vejo que pode sim chegar na Série C do Brasileirão nos próximos anos. O Craque é sempre muito forte. Então, se tivesse um futebol de Goiás nos próximos 5 anos, com dois participantes frequentes na Série A, o Goiás e o Atlético, um Vila também brigando ali na parte intermediária, porque não, uma hora se você ficar na Série B nessa parte de cima, uma hora você consegue subir. E por que não? Chegando mais dois aí na Série C do Campeonato Brasileiro, tendo dois representantes também na terceira divisão, acho que seria um futebol interessante. Clubes organizados, saneados de dívidas e pelo menos com uma gestão de longo prazo. Isso é o principal ponto de diferença do Goiás. O Atlético tem o Adson Batista, na minha avaliação, o melhor disparado dos últimos anos, e o Vila com o Hugo Jorge Bravo também, que é um cara sempre muito sério, responsável nessa parte de pensar no futuro. O Goiás ainda não tem, digamos, aquele cara, ainda sob o aval, obviamente, da família Pinheiro, mas não tem uma figura que pensa o futebol 24 horas por dia, que tem uma gestão de 5, 6, 10 temporadas consecutivas. Acho que isso faz muita falta. Então, obviamente, um cenário do futebol local mais forte, isso é bom para todo mundo. Eu vou querer ver o Atlético e o Vila na Série A e o Goiás na Série B? Não serei hipócrita, obviamente que não, mas não necessariamente isso seja, digamos, tão ruim assim, sabe? Eu vejo que um futebol competitivo, organizado, os clubes saneados e com possibilidade de SAF nos próximos anos, é sim um cenário legal, otimista, até porque Goiânia é sim uma cidade rica, muito boa e que com certeza para esse cenário de investidor chama bastante a atenção. Eu vejo mais ou menos um cenário que pode vir a acontecer igual fez com Coritiba.
recentemente no Paraná. Acho que são cidades, digamos, semelhantes. É óbvio, Curitiba mais próximo de São Paulo, mas o que eu quero dizer é que são clubes com uma história no futebol nacional, com a cidade também que pode abraçar ainda mais o futebol e que já tem, digamos, um certo enredo, uma história, né, digamos, até na parte financeira, uma cidade próxima da capital do Brasil também. Eu acho que isso dá, digamos, um certo alento para o torcedor nesse outro passo, no passo além, que é o clube empresa, porque no curto prazo, nessa questão de gestão, de dívidas, acho que os clubes de Goiás estão sim